Em sequência aí, questões 14 e 15, questão 14 da UFRS 2003.1, considere as seguintes proposições. Então, bora ver o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Elementos químicos estão organizados na tabela periódica por ordem crescente de complexidade. A gente já sabe, questões anteriores aí, que isso daqui não é verdadeiro. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, a tabela de Moseley, né, e busca observar o que? A periodicidade das características químicas e características físicas. O íon negativo X-2, então ele faz referência ao íon, um íon que ganhou 2 elétrons, tá? Ele ganhou 2 elétrons. Possui configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. Mas lembre que ele só possui essa configuração eletrônica porque ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele não tivesse ganho esses 2 elétrons, ele teria aqui o quê? Apenas 4 elétrons. Então, pertence a um elemento químico do grupo 6A. Vamos lá? Camada K, 2 elétrons. Camada L, 6 elétrons. Todas as vezes que um elemento termina em S ou P na distribuição eletrônica em subníveis, ele é um elemento representativo. Bloco A. O número de elétrons da camada de valência indica a qual grupo ele pertence. Eu não precisava fazer isso também. Eu poderia chegar aqui, lá na tabela periódica, e observar número atômico 8, é o oxigênio, e estava tudo resolvido. Mas sem a tabela eu consigo também facilmente perceber que ele tem 2 camadas, ele tem 3 subníveis, mas ele só tem 2 camadas, então ele está no segundo período. E ele é um elemento do grupo 6A. Então isso daqui é verdadeiro. A gente podia olhar lá no código e aí já busca onde tem a 1 como falsa, a 2 como verdadeiro. A soma do número de prótons e o número de nêutrons representa, não representa a massa atômica, e sim o número de massa, ou seja, o número de núcleons que esse elemento apresenta, tá certo? Então, está errada, não é massa atômica. A massa atômica é uma média ponderada dos números de massa dos isótopos de um determinado elemento. E por último aqui a 4. Então, essa daqui está falsa. Eu imagino então que a 4 tem que estar verdadeira para que a gente tenha um código lá para marcar. Átomos de um elemento químico em uma reação química, bem Dalton aí, ó, não desaparecem e não são transformados em átomos de outro elemento. Perfeito. É a justificativa para que a massa dos reagentes antes, vai ter a reação, é igual à massa dos produtos depois. Então, reagente, massa dos reagentes, igual à massa dos produtos. Essa é a questão 14. A gente então, bora ver aí qual o gabarito associado, porque a 2 foi verdadeiro e a 4 foi verdadeiro também. Então, gabarito letra D. E já foi a questão 14, embora fechar logo com a 15. Então a gente pega essa sequência aí. Da Baiana, questão 15, 2015.1. Bora ver o que a Baiana reservou pra gente. Bora mandar abraço. Ó, o sulfeto de mercúrio 2, HGS, vou botar ele aqui do lado se a gente precisar, sólido, de densidade igual a 8,1 gramas por centímetro cúbico a 25 graus Celsius. É tóxico e insolúvel em água. Decompõe-se a 580, então ele sofre decomposição a 580 graus Celsius. E devido à sua cor vermelha, constitui um dos pigmentos usados em pinturas rupestres atribuídas aos primeiros hominídeos. Atualmente sabe que a extração e o uso e o descarte inadequado de compostos do mercúrio contribui para a poluição ambiental devido a vários fatores, dentre os quais o efeito acumulativo desse composto na cadeia alimentar. Considerando que essas informações e admitindo que a densidade da água nessa mesma temperatura, 1 grama por centímetro cúbico. É correto afirmar. Então bora lá, mandar ver aí na questão. Pronto, deu para encaixar tudo aí, a gente mata. A coloração vermelha é uma das propriedades, nada é propriedade química, é propriedade organoléptica, é uma propriedade específica do tipo organoléptica. Então aqui está errado. Se você está assim, eu marquei essa aí, velho.
utilizada na identificação, a propriedade organoléptica é uma propriedade específica. E toda propriedade específica, o conjunto delas pode ser usado na identificação de um elemento. Então o que é que ele botou aí? Ele fez confundir a ideia de uma coloração com propriedade química. Então a ideia é interessante, mas ele faz uma troca na palavra, é o tipo de questão que você acaba enfrentando na baiana, questões que têm uma indução aí muito grande. O aquecimento do sulfeto de mercúrio acima da temperatura de 580 graus promove a sublimação. Galera, ele fala que é decomposição e não sublimação. Quando você tem uma decomposição, você tem uma reação química. Então imagine que você tenha HGS e vai fazer uma decomposição disso. Você vai produzir mercúrio e vai produzir enxofre. Isso é uma decomposição. Ele então faz você imaginar que uma sublimação seria uma decomposição, mas não é, ela é uma mudança de estado físico, enquanto a decomposição é um processo químico, é uma reação química. Então bora botar aqui, né, que é uma reação, enquanto a sublimação é uma mudança de estado físico. A configuração eletrônica simplificada do Hg2, Hg2+, constituinte do composto representado por HGS é igual a... Então, bora pegar aqui o mercúrio e ver qual gás nobre imediatamente anterior a ele. Realmente é o xenônio. Então, ele teria o quê? Xenônio. Vou botar aqui o mercúrio. Sempre coloque primeiro o elemento. Faça a distribuição dele, depois você pega e retorna tudo. Então, eu teria aqui, sexto período que está o mercúrio. Então, ele é o xenônio, gás nobre imediatamente anterior. Depois vem 6S2, depois vem 4F14, tudo certinho, e por último aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu teria 5D10. Esse é o mercúrio. Só que ele não quer o mercúrio, ele quer o mercúrio que perdeu 2 elétrons. E quando você perde elétron na camada de valência. Gente, agora aqui vamos só fechar uma coisa. O que você tem aqui são subníveis. Só que esse subnível está associado à quinta camada, esse subnível está associado à quarta camada e esse subnível está associado à sexta camada. A camada de valência é a mais externa. Então, se eu entendo que eu tenho 6 camadas, eu vou lá na sexta camada e tiro o elétron. E se eu tirei na sexta camada, eu posso vir aqui no subnível associado a essa sexta camada e tirar também. Resultado, a distribuição que está aqui não é a distribuição real para o Hg2+. Está errado também. O sistema formado por uma mistura de sulfeto de mercúrio 2 e água a temperatura ambiente é bifásico, ele é insolúvel em água. E o HGS está na fase inferior porque ele é mais denso do que a água. Então onde é que está o detalhe aqui? Eu não sei, depois eu vou voltar lá no texto para ver se ele fala alguma coisa sobre a solubilidade. Mas o sulfeto de mercúrio, sulfeto de chumbo, sulfeto de prata, eles são insolúveis. Então ele pegou e botou o sulfeto de mercúrio. O aluno teria que saber que ele formaria um sistema bifásico, porque até então ele não diz. Só que é uma questão que ela tem uma falha ao mesmo tempo que ela pega e trabalha diante de uma situação que o aluno não saberia a solubilidade. Teve gente que nem prestou atenção nisso, falou assim, pô, ele é bifásico porque um é mais denso do que o outro. E se os dois tiverem densidade diferente, mas um for solúvel no outro, ou seja, uma mistura em que um dos componentes é miscível, ele é monofásico, independente da densidade. Então cuidado com isso, tá? Então aqui não, eles não eram miscíveis, e uma vez que não são miscíveis, o mais denso fica na fase inferior. Bora ver a letra E e ver se a gente conseguiria matar essa questão também por eliminação. A contaminação dos constituintes da cadeia alimentar por composto de mercúrio é restrita aos produtores. Pô, peraí. Ele fala de um processo que ia se acumulando na cadeia alimentar e fala depois que é restrito aos produtores. Isso daqui está falso. Eu entendo então que a letra D é a letra verdadeira e eu conseguiria matar ela, né? Se não fosse, talvez, se eu não soubesse a ideia, a questão da solubilidade, eu marcaria por falta de opção. O problema é o aluno que ficou em dúvida dessa e porventura essa daqui, porque não sabia que, eu esqueci que era organolétrica, eu pensei que era química, ou aqui, que não entendeu. Então, para mim, o problema não é nem essa situação que está aqui, e nem essa, são essas duas aqui, você de repente achar onde é que está o erro.
É uma questão que trabalha bastante com essa questão de indução a erro.